Há 3.000 anos um homem sentou-se no trono de Israel, seu nome era Rei Salomão, e segundo a tradição, seu poder ia muito além do mundo mortal. Você pode ter ouvido falar dele na igreja ou sinagoga quando jovem, mas sua lenda só cresceu. A história o lembra por sua sabedoria, mas os segredos que o cercam contam uma história muito mais estranha. Segundo o texto, ele falava com animais, comandava demônios com um anel dado pelo próprio Deus e guardava livros proibidos de conhecimento escondidos do mundo. Os sacerdotes o temiam, os místicos o seguiam, e caçadores de tesouros até hoje ainda perseguem o que ele deixou para trás. De ocultistas a religiosos e maçons, hoje estamos respondendo à pergunta secular. Ele foi o rei mais sábio da história ou possivelmente um feiticeiro que detinha as chaves do céu e do inferno? Senhoras e senhores, este é o Rei Salomão. Sentem-se, relaxem e sejam bem-vindos à religião. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Garon, obrigado por estarem na minha tenda. Todo domingo exploramos as histórias mais interessantes, polêmicas e fascinantes de todas as religiões, de todo o mundo, de todas as épocas, de todos os textos secretos, todos os livros, todas as histórias, nós mergulhamos em tudo isso. Como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Christos. Como você está, cara? Tudo certo? Então, temos muita coisa para falar hoje. Para ouvir Christos, foi mal. Tem um amigo chamado Christoph que também fala muito. Mas tudo bem, hoje vamos mergulhar na história do rei Salomão. Se você é cristão, judeu ou muçulmano, provavelmente conhece esse cara. Mas uma das coisas que eu adoro em todas as religiões abraâmicas é que todos têm os mesmos nomes. Sabe o que quero dizer? Você conhece um cara chamado Saul, certo? Talvez um cara judeu, mas o nome verdadeiro dele é Salomão. Cristãos raramente dão o nome Salomão aos filhos, mas ele aparece às vezes. Já Suleimã é a versão muçulmana, claramente inspirada nele. Ele é muito importante para as religiões abraâmicas, mas também para os maçons. E hoje vamos descobrir como tudo isso se conecta agora. Como sempre, se houver alguma parte dessa história que diverge da sua fé, foi mal, beleza? Eu faço o meu melhor neste programa para entender os ensinamentos centrais de todas as religiões do mundo, e tento perceber onde somos mais parecidos do que diferentes, beleza? Esse é o meu objetivo com este programa. Eu quero entender as pessoas, e para isso acho que você precisa conhecer o Deus que elas adoram. Então Salomão é importante para todos eles. Como você sabe, ele é o segundo filho nascido do rei Davi e Batseba, e o quinto dos filhos de Davi. E embora não haja muita coisa que a gente saiba sobre a infância dele. Sabe-se que o profeta Natã, que tinha muita influência na corte, foi seu tutor. Assim, Salomão teria recebido uma sólida base nos ensinamentos civis e religiosos judaicos durante a infância. Sua posição na corte foi fortalecida por sua mãe, extremamente inteligente e influente sobre o rei. Isso é basicamente o que sabemos sobre sua infância, mas vamos mergulhar em sua unção e ascensão ao poder. Então, o rei Davi, como você sabe, o grande rei, está se aproximando do fim de sua vida. E há uma crise sobre a sucessão, certo? Que você sabe, é uma história tão antiga quanto o tempo, e isso começa a surgir nos tribunais reais do antigo Israel. Então, o filho de Davi, Adonias, está basicamente tentando aproveitar essa oportunidade apresentada pelo seu pai. Você sabe, sentindo-se um pouco doente. Ele se declara rei, reúne apoiadores para uma coroação, e esse movimento ousado começa a ameaçar a estabilidade do reino. E também o cumprimento da promessa anterior de Davi de que Salomão, seu filho com Batseba, herdaria o trono. Então, ao saber das ações de Adonias, o profeta Natã e Batseba agem rapidamente para basicamente contar ao rei Davi. Reconhecendo que isso é um problema, Davi reafirma seu juramento e ordena que Salomão, seu outro filho, seja ungido. O rei Salomão, então, foi escoltado até o rei. Sabe, basicamente como na corte, ele está na mula, que é um símbolo dessa autoridade real. E é aqui que Zadok, o sacerdote, pega o óleo sagrado do tabernáculo e realmente o unge diante de uma assembleia pública. Agora Natã, o profeta, está envolvido para destacar essa legitimidade divina do reinado de Salomão. E o povo respondeu com alegria. Eles ficaram empolgados. Eles diziam, viva o rei Salomão, gostamos dele, vamos em frente. A natureza pública da cerimônia e o toque da trombeta significam tanto o endosso oficial quanto o espiritual do reinado de Salomão. Então, a notícia da unção de Salomão chega até Adonias e todas as pessoas que o apoiavam, fazendo com que se dispersassem porque estavam com medo de que Salomão basicamente matasse todos eles. Adonias buscou refúgio no altar, e Salomão, nesse momento, demonstra certa humildade e paz. E ele poupa a vida dele sob a condição de lealdade futura, o que novamente naquela época, reis, se houvesse alguém basicamente disputando o papel do rei, ele simplesmente eliminaria essa pessoa. Salomão, nesse caso, já demonstra sua sabedoria e diplomacia.
E com essas ações, a posição de Salomão como rei está basicamente garantida e a transição de poder está completa agora. Depois de garantir o trono, Salomão procurou estabelecer seu reinado sobre os alicerces da devoção religiosa e humildade. Então ele viaja para Gibeão. Esse é um importante centro religioso da época, onde o tabernáculo e o altar de bronze estão localizados agora. Gibeão era conhecida como o Grande Alto Lugar, e era lá, você sabe. Salomão fez um notável sacrifício de 1000 holocaustos, mostrando sua dedicação a Deus e a importância de buscar esse favor divino no início do reinado. Agora, durante sua estadia em Gibeão, Salomão teve um profundo encontro espiritual. Nesse sonho, Deus aparece para ele e basicamente convida Salomão a pedir qualquer coisa que ele quiser em vez de pedir riquezas. Ou viver para sempre ou vencer todos os inimigos. Deus literalmente aparece e diz: Ok, você tem um desejo, o que quer? Salomão pediu um coração sábio e discernimento para governar o povo, com justiça. Quero dizer, mais uma vez, é tipo o cara supremo. Se Deus aparecesse e oferecesse um desejo para qualquer pessoa, acho que muitos pediriam um Nintendo Switch, desperdiçando a chance. Mas Salomão foi inteligente e pediu outra coisa. Só quero sabedoria. Me guie para guiar esse povo. Esse pedido mostra a consciência da responsabilidade real e o desejo de priorizar o povo acima das próprias ambições. E Deus fica muito satisfeito com o pedido de Salomão e, em resposta, Deus não só concede a ele uma sabedoria sem igual, mas também promete riquezas, honra e uma vida longa, se ele permanecer fiel. Essa promessa divina novamente destaca Salomão entre os governantes de sua época, colocando-o em posição única, para realmente abençoar os antigos israelitas e guiá-los em sua jornada. Agora, a sabedoria de Salomão ia além do julgamento legal, abrangendo o conhecimento das ciências naturais, música e parábolas, como relatos e tradições bíblicas posteriores atestam. E sua reputação como esse governante sábio e justo era conhecida em todo o mundo antigo e atraía muita atenção de reis e dignitários estrangeiros. E realmente solidificou seu lugar na história como o tipo de rei sábio arquetípico, e os acontecimentos em Gibeão estabeleceram um precedente para essa liderança divina. Salomão destacou a importância de buscar orientação divina, além de sua humildade e devoção no início do reinado. Estabeleceu um modelo para futuros líderes, como veremos na Bíblia. A sabedoria de Salomão se destacava tanto em decisões judiciais quanto em sua forma de governar e administrar. Então, ao consolidar seu governo e colocar tudo em ordem, Salomão realizou um reconhecimento abrangente da estrutura política de sua nação. E assim, ele criou uma burocracia bem organizada e nomeou oficiais de gabinete com funções claras. Isso inclui Azarias como chefe dos outros oficiais e Aquisar como administrador do palácio, além de várias outras funções burocráticas. Isso marcou a transição da liderança tribal carismática de muitos predecessores para um sistema político mais centralizado e quase moderno no mundo antigo. Um dos principais aspectos da administração inicial de Salomão foi realmente reformar Israel em 12 distritos, cada um supervisionado por um governador. Esses distritos foram projetados para ter população e recursos semelhantes, ignorando as fronteiras tribais tradicionais. E cada governador é responsável por fornecer provisões para a casa real e garantir o suprimento de alimentos e recursos para sustentar a corte. E esse sistema não só facilitou a gestão de recursos, mas também reforça a autoridade real centralizada e é um sistema muito moderno, especialmente para essa época. As reformas e ambições de Salomão se realizaram por meio desses projetos de construção, como o templo e seu palácio, o que teve um custo para o povo. Então, esse novo sistema impôs, uma tributação pesada e muito trabalho, e acabou prejudicando alguns dos elementos agrários tradicionais da economia daquela época. E realmente acabou colocando um peso sobre alguns dos proprietários de terras, porque eles pensavam: ei, precisamos de agricultores, e agora eles estão construindo esse templo, e assim por diante. E embora isso tenha possibilitado muito crescimento, também criou algumas sementes de descontentamento entre muitas pessoas das tribos, que ressentiam os impostos e o trabalho. Agora, o reinado de Salomão é amplamente reconhecido por ter inaugurado essa estabilidade política e econômica no antigo Israel. Então, após os anos turbulentos do governo de Davi, Salomão manteve a paz em todas as fronteiras e permitiu a consolidação do reino e o florescimento do comércio e da agricultura. Então essa ausência de guerras em grande escala durante o seu governo realmente permitiu que o reino se concentrasse no desenvolvimento e na acumulação de riqueza. E como é refletido em muitos dos relatos bíblicos e em muita corroboração a partir de estudos, como a dinâmica de poder regional realmente ajudou Israel a prosperar nesse período. Um dos pilares da estratégia política de Salomão foi usar casamentos diplomáticos para firmar alianças. O mais proeminente desses foi o casamento com a filha do faraó, o rei do Egito.
Essa união, citada em várias passagens bíblicas, foi uma grande conquista diplomática, pois princesas egípcias raramente se casavam com governantes estrangeiros, como muitos estudiosos destacam. Essa aliança elevou o prestígio de Salomão, trouxe benefícios como a cidade de Djezer como dote e fortaleceu a posição estratégica de Israel. E esse casamento é muito discutido na literatura acadêmica como um reflexo do status de Salomão e de sua influência da cultura e da política egípcia. E o reinado de Salomão também viu a expansão de várias redes de comércio, como você pode imaginar. E isso contribui novamente para o surgimento de Israel como uma potência econômica regional. E por meio dessas alianças, especificamente com Tiro, Salomão garantiu acesso a mercadorias, matérias-primas e artesãos. E essas rotas comerciais se estendiam até a Arábia e até além. E isso trouxe uma grande quantidade de ouro e outras mercadorias valiosas. E a riqueza gerada por essas atividades está documentada tanto na Bíblia quanto em pesquisas arqueológicas, o que novamente aponta para essa prosperidade e conexão internacional de Israel. Sob o governo de Salomão, agora, talvez o feito mais renomado de Salomão seja a construção do primeiro templo. Isso é importante porque aparecerá em muitos aspectos da maçonaria depois, então preste atenção nisso. Os israelitas daquela época viam Jerusalém como santuário central, ideia que começou com o rei Davi ao buscar construir uma morada fixa para a Arca da Aliança. Agora, se você não sabe o que é a Arca da Aliança, ela é muito importante para os antigos israelitas. Agora, de acordo com a narrativa bíblica e apoiado por algumas análises do Seminário Teológico Judaico, Davi não teve permissão de Deus para construir o templo ele mesmo porque ele foi um guerreiro e ele próprio havia derramado sangue. Em vez disso, a tarefa foi confiada ao seu filho, Salomão, como cumprimento da profecia divina de que a linhagem de Davi estabeleceria essa casa para Deus. Agora, a herança da visão de Davi realmente forneceu tanto a legitimidade religiosa quanto a dinástica para o projeto de Salomão. A colaboração de Salomão com o rei de Tiro, Irão, foi crucial na construção do primeiro templo. Isso era Tiro, uma das principais cidades-estado fenícias na época. Essa aliança está bem documentada em relatos bíblicos e históricos. Irão forneceu a Salomão madeira de cedro e cipreste do Líbano, além de muitos artesãos e operários, como os fenícios eram conhecidos. Eles eram muito habilidosos, tipo, você sabe, marinheiros, e também em trabalhos artesanais e coisas desse tipo. E isso também incluía o renomado mestre e construtor Irão Abif, ou Irão Abif. Eu vou dizer Irão, porque é assim que meus amigos mormons falam, mas Irão Abif é significativo, então lembre-se desse nome. Em troca, Salomão forneceu produtos agrícolas e depois cedeu cidades na Galileia para Irão. Essa parceria novamente evidenciou os laços econômicos e diplomáticos entre israelitas e fenícios no mundo antigo. Os detalhes da construção do templo aparecem nos livros de Reis, Crônicas e em registros arqueológicos. O templo foi feito com pedras de pedreiras e madeira de cedro e cipreste no telhado interior, e luxuosos revestimentos de ouro para muitos dos espaços mais sagrados do santuário. E o uso de técnicas de construção fenícias e dos materiais é realmente evidente em todos os registros históricos e realmente se assemelha a outros templos da Idade do Ferro no Levante, como os de Tel Tayanat e Ayandara. A combinação desses recursos locais importados, junto com o emprego de muitos trabalhadores e artesãos, fez do templo uma realização monumental no mundo antigo, tanto em termos de artesanato e arte quanto de engenharia. E a importância religiosa, cultural e de certa forma nacional desse primeiro templo não pode ser exagerada. Ele se tornou o principal local de adoração para os israelitas. Ele abrigava a Arca da Aliança e servia como ponto focal para festivais, sacrifícios e orações comunitárias. E o templo realmente simboliza o cumprimento da promessa de Deus a Davi e mostra de fato a unidade dessas diferentes tribos israelitas. E em última análise, o estabelecimento de Jerusalém como capital espiritual e política da nação. E de várias formas de toda a região, talvez do mundo. Sua influência se estendeu muito além de sua destruição propriamente dita, e até hoje molda a identidade judaica e as práticas religiosas, tendo um legado que ainda é sentido, quero dizer, até a era moderna. A dedicação do Templo de Salomão ocorreu após um intervalo de 11 meses após sua conclusão, então a construção terminou no 8º mês do 11º ano de Salomão. O calendário judaico e o gregoriano moderno são um pouco diferentes. Mas enquanto a cerimônia de dedicação começou no 7º mês do ano seguinte, coincidindo com a festa dos tabernáculos, e isso é mencionado em 1 Reis. Esse tempo permitiu preparativos detalhados, como a confecção dos vasos sagrados e a organização do sacerdócio. E essa cerimônia marcou esse momento crucial, onde não havia mais aquele tabernáculo nômade, imóvel, mas sim um santuário permanente para a arca.
Agora, a Arca da Aliança é o símbolo e, de certa forma, a manifestação da presença de Deus. Ela foi levada pelos sacerdotes da cidade de Davi ao templo em grande procissão, acompanhada de sacrifícios incontáveis, conforme a Bíblia. A arca foi colocada debaixo das asas dos querubins no Santo dos Santos. Quando os sacerdotes saíram, uma nuvem divina encheu o templo novamente, sinalizando a aprovação e presença de Deus. Agora esse evento ecoou a nuvem que guiou Israel pelo deserto. E é mais uma vez uma espécie de cumprimento de uma profecia mais antiga que vemos em Êxodo. E novamente reforça o papel do templo como novo lar de Deus. Agora, nessa dedicação, Salomão faz uma oração que é muito famosa e enfatiza 3 coisas principais. Uma delas é o perdão. Ele suplica para que Deus ouça o arrependimento de Israel em tempos de seca ou fome e basicamente perdoe os pecados do seu povo. Também reconhece a presença divina. Ele basicamente diz: nem mesmo os mais altos céus podem te conter. Ainda assim, ele pediu a Deus para mais uma vez ouvir as orações do povo que são direcionadas ao templo e, por fim, a adoração universal. Ele convidou estrangeiros para orar no templo. Isso prenuncia a missão do antigo Israel de abençoar todas as nações. E essa dedicação coincidiu com a festa dos tabernáculos, conhecida como Sukkot, que ainda é um grande feriado judaico, que ainda é celebrada, e originalmente um festival de 7 dias, foi ampliada para 14 dias. Há até menção ao Yom Kippur, o dia da expiação, que ocorre mais cedo no mesmo mês, e Sukkot começa no dia 15, enquanto, como você sabe, Yom Kippur é no dia 10. Mas você sabe, esses 2 grandes feriados do calendário judaico meio que acontecem dentro do mesmo período. Mais uma vez, isso mostra a dedicação de Salomão, alinhando-se com muitas das datas importantes e significativas do antigo calendário israelita. Após essa dedicação, Deus reafirmou sua aliança com Salomão e prometeu basicamente estabelecer a dinastia de Davi se Israel permanecesse fiel a ele. No entanto, ele também alertou que a idolatria traria a destruição do templo e o exílio de Israel. Essa condição da aliança foi analisada por muitos estudiosos ao longo dos anos e destaca a responsabilidade moral ligada à bênção divina. A apostasia posterior de Salomão, e ouvimos sobre isso em 1 Reis, basicamente, em sua velhice, ele cai em pecado, apesar de toda a sua sabedoria, de certa forma de maneira trágica. Cumpre alguns desses avisos e realmente ilustra o perigo dessas lealdades condicionais da aliança que os israelitas enfrentavam naquela época. Essa construção era apenas do templo naquela época. Salomão também tinha um palácio que foi construído e descrito em 1 Reis, que era uma estrutura monumental dentro do seu complexo real. Tinha cerca de 45 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Para o mundo antigo, foi uma grande façanha de engenharia. E ele era sustentado por essas fileiras de colunas de cedro do Líbano, e era conhecido na época como um material valioso por sua durabilidade, mas também pelo aroma e fragrância que exalava. E o nome do palácio foi derivado do uso extensivo do cedro libanês, importado através da aliança de Salomão com o rei Irão de Tiro, e seu design apresentava 3 níveis de janelas. E esse tipo de salão longo, que mais uma vez reflete muita influência arquitetônica fenícia, e o palácio também servia como arsenal. Ele abrigava os escudos e armas de Salomão, o que mais uma vez simboliza a força militar, assim como a diplomacia opulenta que o reinado de Salomão representava. O trono de Salomão, que também é detalhado na Bíblia, era esse símbolo extraordinário da realeza divina. Ele foi feito de marfim, revestido de ouro, e tinha 6 degraus ladeados por 12 leões esculpidos, um em cada extremidade de cada degrau, e apoios de braço adornados com leões adicionais. Também destacava um escabelo dourado e, mais uma vez, enfatizava o status elevado do trono. Os leões são um símbolo universal do poder real no Antigo Oriente Próximo, destacando novamente a autoridade e a sabedoria dada por Deus a Salomão. O design do trono, sem igual em qualquer outro reino da região, mais uma vez refletia a identidade única de Israel como a nação governada por Deus. Agora Salomão tem seu templo construído, seu palácio construído, e agora está sendo conhecido em todo o mundo antigo. A rainha de Sabá, ao ouvir sobre a sabedoria de Salomão, seu relacionamento com Deus e sua ligação com o povo, viajou para Jerusalém com a caravana, trazendo especiarias, ouro e pedras preciosas. E de acordo com o relato bíblico, o propósito dela era testar Salomão com perguntas difíceis e enigmas. E isso era uma prática comum entre muitos monarcas antigos para avaliar o intelecto e o discernimento de outros reis da região. Salomão respondeu a todas as perguntas dela. Nada era difícil para ele explicar. A narrativa bíblica destaca que a rainha ficou impressionada com sua sabedoria, o esplendor da corte e a organização do reino.
E de acordo com o relato, isso a deixou sem fôlego de tanto espanto, e a tradição rabínica e até mesmo midrášica elaboram ainda mais sobre os enigmas que ela propôs. A visita da rainha de Sabá realmente serve como um testemunho da fama internacional de Salomão na região, assim como de sua reputação por sua sabedoria. A vida pessoal de Salomão foi um tanto louca em alguns momentos, na minha opinião. O reinado de Salomão foi marcado por um número extraordinário de casamentos. 700 esposas, muitas das quais eram princesas, e 300 concubinas, e tudo isso de acordo com o livro de Reis. Esses casamentos não visavam só o prazer pessoal, mas eram alianças estratégicas com famílias reais estrangeiras para garantir estabilidade política. Então cada princesa estabelecia um tratado ou uma aliança. Mais uma vez, refletia a prática comum no Oriente Próximo de monarcas usarem o casamento como ferramenta diplomática. Quero dizer, se você não sabe, basicamente, se você é um cara de uma tribo diferente, se esse rei casa com sua filha, ele vai ter interesse no seu sucesso, e vocês dois basicamente ficam tipo, ei, estamos de boa. Então 700 dessas alianças supostamente existiam no reinado de Salomão. Essa política também fez com que a corte de Salomão se tornasse um centro cosmopolita, com pessoas e mulheres de toda a região. Basicamente, indo e voltando, discutindo diferentes ideias e realmente introduzindo uma diversidade de culturas e crenças à Casa Real de Israel. Esse influxo de esposas estrangeiras trouxe seus costumes nativos. Então, com o tempo, Salomão tolerou e até facilitou o culto delas, construindo altos e santuários para algumas divindades estrangeiras, como Astarote, Moloque e Camus. Isso é novamente observado em Reis. Essa acomodação é, de certa forma, uma violação dos mandamentos dados a Israel, que alertavam contra o casamento com nações que praticavam idolatria ou contra a adoração de outros deuses. E a narrativa bíblica enfatiza que o coração de Salomão se desviou dessa devoção exclusiva ao Senhor, e ele acabou se envolvendo com a adoração pagã, basicamente por procuração, e ao permitir que a idolatria florescesse dentro desse reino. Agora, os autores bíblicos são bem claros em sua crítica a esse tipo de liberdade religiosa dele, certo? A disposição dele em misturar o culto ao Deus de Israel com o dos deuses estrangeiros é vista como uma grave falha espiritual. E novamente cria um precedente que marcaria Israel por gerações. E essa mistura de elementos de diferentes religiões, segundo muitos estudiosos, enfraquece a aliança e leva à instabilidade nacional. Como resultado, Deus decretou que após a morte de Salomão, o reino seria dividido, restando só um remanescente para seus descendentes. E as sementes da eventual divisão de Israel e do exílio posterior são de certa forma plantadas nas concessões religiosas de Salomão. Mais uma vez, isso serve como advertência às futuras gerações sobre os perigos de não manter lealdade exclusiva a Deus. Um ponto interessante sobre Salomão é que em várias tradições pós-bíblicas judaicas, cristãs e islâmicas, Salomão não é lembrado apenas por sua sabedoria, mas também por possuir conhecimentos esotéricos, especialmente nos campos da magia, demonologia e controle espiritual. Essas tradições estão registradas de forma mais proeminente no Testamento de Salomão, que é um texto pseudoepigráfico dos primeiros séculos após a morte de Cristo, que apresenta Salomão como o mestre dos espíritos e demônios. E basicamente usa esse anel dado divinamente como um anel literal que ele usa para comandar e interrogar eles. Então, essa obra, embora não faça parte das escrituras canônicas, reflete esse fascínio duradouro por Salomão e suas habilidades sobrenaturais. Você ouvirá isso ao longo do tempo no folclore judaico e cristão. Ele é um curandeiro capaz de muitas coisas. Dado esse anel mágico, então, de acordo com o testamento de Salomão, ele descreve como Salomão, sabe? Foi ajudado por esse anel mágico dado a ele pelo arcanjo. Miguel foi capaz de invocar, controlar e interrogar vários demônios diferentes, e basicamente os obrigou a ajudar na construção do templo em Jerusalém, e também a revelar curas para várias doenças. Essas histórias que muitos veem como mistura de motivos mágicos gregos, egípcios e do antigo Levante, influenciaram profundamente tradições ocultistas posteriores. Falaremos mais sobre isso adiante. A literatura rabínica cita o conhecimento de Salomão sobre segredos da natureza e controle de espíritos. Fontes islâmicas, especialmente o Alcorão, relatam que Salomão recebeu o comando sobre os jinn, considerados demônios na literatura islâmica, e também sobre os ventos, e foi confiado a ele o livro do conhecimento. Agora, fontes rabínicas e cristãs indicam que aspectos do conhecimento de Salomão eram considerados poderosos ou perigosos demais para uso geral, levando à sua supressão ou ocultação. O Testamento de Salomão termina alertando sobre os perigos do orgulho e do mau uso do poder espiritual.
A idolatria de Salomão levou à sua queda e à perda de autoridade sobre os demônios. A literatura rabínica sugere que textos ou técnicas mágicas atribuídas a Salomão foram escondidos para evitar abusos por gerações futuras. Agora, o Testamento de Salomão e histórias talmúdicas mostram que parte do conhecimento mágico de Salomão teve que ser suprimido. Então, por exemplo, no Talmud, em Getim 68 é contado como as obras mágicas de Salomão foram enterradas com ele e escondidas. E tentativas posteriores de recuperá-las ou usá-las trariam calamidade. E essas histórias enfatizam a crença na sabedoria esotérica e em não usar essas coisas para o mal. Agora, na tradição islâmica, Suleiman Salomão é retratado como um profeta dotado de conhecimentos sobre os demônios, as aves e o mundo natural. E essas fontes islâmicas posteriores realmente detalham a posse desse livro do conhecimento por Salomão, como um manual mágico enterrado com ele e depois desenterrado, levando ao uso indevido por outros. Esses relatos reforçam as ideias de conhecimento suprimido. A supressão do conhecimento esotérico de Salomão nessas tradições se relaciona com preocupações sobre poder espiritual sem controle. O que mais me interessa pessoalmente é justamente esse ponto sobre Salomão e seu legado. Quero dizer, isso realmente influenciou muito as atitudes ocultistas. E na Europa medieval e do início da Era Moderna, essa ideia da magia salomônica é um tema central na literatura ocultista. E é meio que a base de muitas sociedades secretas que, no fim das contas, funcionam para de acordo com. Eu acho que o estatuto de muitas sociedades secretas é que elas detêm a verdadeira natureza da realidade, que elas entendem e possuem os segredos que foram mantidos entre um círculo fechado de pessoas sobre a real natureza da realidade e como o mundo realmente funciona. E que ao entrar para a sociedade secreta, você também pode ter acesso a essas fontes antigas de sabedoria. Como resultado, Salomão tornou-se o guardião do livro do conhecimento. Muitas sociedades secretas se gabam de também terem acesso a ele. Falamos sobre isso depois, com a conexão dos maçons. Mas esse é um dos principais motivos pelos quais tantas fontes não cristãs ou abraâmicas são fascinadas por Salomão e seu legado. Agora, voltando a Salomão e ao seu reinado, essas são as coisas que realmente têm um pouco mais de base histórica. Conforme as coisas avançam para ele, uma série de adversários surge e desafia sua autoridade. O primeiro é Hadad de Edom. Esta é basicamente uma família real que escapou para o Egito quando era criança. Depois que Joabe, o general de Davi, dizimou a população masculina de Edom, e quando cresceu, Hadad retornou ao Egito apoiado pelo faraó e se tornou uma ameaça persistente no sul, basicamente buscando recuperar a independência de Edom, e realmente importunando Israel e suas fronteiras. Outro adversário foi Rezon, filho de Eliada, que fugiu de seu mestre Hadadezer, rei de Zobá. Agora, se você não sabe o que essas palavras significam, basicamente, Davi fez uma campanha. Ele fez esse cara fugir, e Rezon é filho de um dos caras que fugiram agora. Rezon reuniu um grupo de seguidores e tomou o controle de Damasco, basicamente governando essa nação conhecida como Arã, que é a atual Síria. Mais uma vez, manteve postura hostil contra os antigos israelitas durante todo o reinado de Salomão. E o terceiro e mais importante adversário é Jeroboão, filho de Nabote, um oficial industrioso que Salomão havia colocado sobre o trabalho na casa de José, agora Jeroboão. Sua liderança e ambições o tornaram foco de dissidência interna, especialmente entre as tribos do norte. E o surgimento desses adversários coincidiu com advertências proféticas entregues por Jeroboão a Iedias, o Silonita. Agora, o surgimento desses adversários coincidiu com um aviso profético entregue a Jeroboão. Quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, Aías, outro homem da região, basicamente o encontrou e, de forma dramática, rasgou um manto novo em 12 pedaços, dando 10 a Jeroboão. Como sinal de que Deus tiraria a maior parte do reino da dinastia de Salomão, devido à idolatria e desobediência de Salomão, apenas uma tribo permaneceria sob os descendentes de Salomão, por causa de Davi e de Jerusalém. Essa profecia, registrada em 1 Reis, deixou claro que a divisão do reino foi uma consequência direta do abandono, por parte de Salomão, da exclusividade de adorar o Deus de Israel. Após essa profecia, a oposição de Jeroboão a Salomão ficou mais evidente. Salomão, ao perceber a ameaça, tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito e se refugiou com o rei. Jeroboão permaneceu no Egito até a morte de Salomão e depois retornou e liderou as tribos do norte na rejeição ao filho de Salomão, Roboão, tornando-se, por fim, rei do novo reino do norte de Israel. Esses acontecimentos marcaram novamente o início da monarquia dividida e um ponto de virada na história de Israel.
Isso cumpriu os avisos proféticos e mais uma vez mostrou as consequências das escolhas religiosas de Salomão. Agora Salomão teve um reinado ostensivamente longo, cerca de 40 anos, e ele, você. O relato bíblico não detalha como ele morre, apenas que foi de causas naturais, e após sua morte, seu filho assume o trono. E quase imediatamente a frágil unidade de Israel é testada. E você tem essa divisão do reino que Shlomo havia supervisionado. Como já discutimos, Shlomo tinha certos impostos e também políticas de trabalho obrigatório entre muitas das tribos. E muitas dessas tribos estavam irritadas com isso. Então eles foram até o filho de Shlomo, Rechavam, e pediram para ele mudar essas coisas. Mas em vez de ouvir esse conselho, Rechavam escolheu adotar políticas ainda mais rígidas, o que só aumentou o descontentamento entre as tribos. Isso levou 10 tribos do norte a rejeitarem essa monarquia davídica, e elas proclamaram Yeravam. Esse cara que fugiu para o Egito e voltou como o novo rei deles, formando assim esse novo reino independente de Israel. Somente as tribos de Yehudá, Binhamim e os levitas permaneceram leais a Rechavam, que seguiu governando Jerusalém no reino de Yehudá. E esse cisma cumpriu mais uma vez outro aviso profético anterior e marcou a divisão formal dessa nação que antes era unida. Agora, a divisão dos reinos teve um efeito profundo na história de Israel. O reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá criaram identidades políticas e religiosas diferentes, frequentemente entrando em conflito. A unidade sob Davi e Salomão nunca foi restaurada, e ambos os reinos caíram diante de potências estrangeiras. Israel para a Assíria em 722 a.C. e Judá para a Babilônia em 586. E essa divisão também preparou o terreno para séculos de atividade profética, reformas e reflexão teológica sobre as causas dessa desunião nacional. E apesar de suas conquistas, o legado de Salomão é, de certa forma, marcado pela fragmentação dessa nação. Um ponto de virada que influenciou a narrativa da Bíblia hebraica e a história da região. Agora Salomão é tradicionalmente creditado como o autor de 3 grandes obras bíblicas: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cântico de Salomão, pelo nome. As superscrições desses livros, como os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e as referências ao nome de Salomão ao longo do Cântico dos Cânticos, apoiam essa atribuição. Eclesiastes começa com a citação: Palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que a tradição judaica e cristã há muito interpreta como sendo Salomão. Mesmo que o livro em si seja tecnicamente anônimo, muitos estudiosos modernos debatem a extensão de sua autoria direta e argumentam a favor de edições editoriais posteriores ou algum tipo de compilações. A tradição histórica e religiosa afirma que Salomão foi a principal fonte desses 3 livros bíblicos, cada um abordando temas teológicos e filosóficos diferentes. Provérbios é uma coletânea de ditados e instruções que destacam a sabedoria prática, a conduta e o temor do Senhor como início do conhecimento. Oferece também orientação para o cotidiano, relacionamentos e busca pela retidão. Eclesiastes, visto como mais filosófico, reflete sobre o sentido da vida, as limitações humanas e a transitoriedade das buscas mundanas. Há um refrão famoso: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mais uma vez, isso mostra uma visão prática da impermanência da vida e da busca por significado além do material. E Cântico dos Cânticos se destaca como uma celebração poética do amor e da beleza. Frequentemente é interpretado de forma alegórica em tradições judaicas e cristãs como símbolo do relacionamento entre Deus e seu povo ou entre Cristo e a Igreja. Coletivamente, essas obras tratam das questões fundamentais da existência. Agora, o papel de Salomão como esse, você sabe, sábio e autor, realmente o estabeleceu como uma figura central de sabedoria e tradição. E o que significa ser humano na região? Agora, na tradição islâmica, Salomão novamente. Suleimã é visto como profeta sábio, e seu conhecimento e legado aparecem no Alcorão e em vários textos islâmicos. De acordo com essas tradições, as contribuições literárias e intelectuais de Salomão influenciaram a teologia, a filosofia e uma compreensão cultural massiva da sabedoria por milênios. Agora é hora da parte talvez mais fascinante, mas também mais difícil de definir do legado do rei Salomão. E esse é o seu papel na maçonaria. Na verdade, essa conexão surgiu séculos após a época de Salomão e revela mais sobre os objetivos e crenças dos maçons do que sobre o rei Salomão histórico. Mas acho impossível falar de Salomão sem citar esse grupo famoso que atualmente se apropriou de suas ideias. A maçonaria moderna começou oficialmente em junho de 1717, quando 4 lojas de Londres se reuniram em uma taverna. Eles criaram a primeira grande loja e escolheram Antônio Saire como o primeiro grão-mestre.
Agora, essa data marca o início da maçonaria organizada, como conhecemos hoje, mas as raízes da maçonaria vão muito mais longe. Durante a Idade Média, pedreiros que erguiam catedrais e castelos formaram guildas. Com o tempo, menos grandes edifícios foram construídos. Essas guildas começaram a aceitar membros que não eram realmente pedreiros. Esses novos membros passaram a ser chamados de maçons especulativos. Eles se interessavam mais pelos ensinamentos morais e filosofia do que pelo trabalho com pedras. Essa mudança ocorreu gradualmente entre 1600 e o início de 1700. Em 1646, Elias Ashmuel escreveu sobre entrar para uma loja maçônica, mesmo não sendo um pedreiro. No Iluminismo, homens instruídos buscavam locais para debater filosofia, moralidade e aprimoramento pessoal. E ao longo dessas discussões, Salomão passou a ser mencionado com frequência. Salomão nem sempre foi central para a maçonaria ou textos ocultistas. Então, documentos maçônicos antigos de 1726 mostram que eles originalmente usavam a história de Noé e seus 3 filhos como uma de suas principais histórias de ensinamento. Mas isso muda por volta da década de 1730, e essa mudança para usar a história de Salomão apareceu primeiro em um livro chamado Maçonaria Dissecada, em 1730, e foi firmemente estabelecida pela obra do Dr. James Anderson, Constituições dos Maçons, e isso aconteceu em 1738. Anderson escreveu que, ao concluir o Templo de Salomão, abre aspas, a alegria deles foi logo interrompida pela morte repentina de seu querido mestre Hiram Abif, a quem eles enterraram decentemente na loja perto do templo. Agora lembre-se de Hiram Abif. Esse é basicamente o principal responsável que estava guiando esse projeto de construção do templo. Ele era um artesão e mestre de obras habilidoso que construiu o Templo de Salomão. A escolha de Salomão e seu templo era lógica para uma organização voltada à construção de caráter e belas igrejas. Salomão simbolizava a sabedoria, justiça e liderança divina. O templo dele se tornou um símbolo desse tipo de construção moral que os maçons queriam realizar em suas próprias vidas. Agora, a história de Hiram Abif é um pouco complicada, então o mais importante para entender a conexão entre a maçonaria e Salomão é esse cara. Agora, essa história é central para a cerimônia do 3º grau na maçonaria. Segundo a lenda, Hiram Abif era o arquiteto do Templo de Salomão, trabalhando junto ao rei Salomão. Já Hiram, o rei de Tiro, é uma pessoa diferente. A história relata como 3 trabalhadores tentaram forçar Hiram Abif a revelar as palavras secretas de um mestre maçom. Ao se recusar, ele foi morto. Eles enterraram seu corpo fora de Jerusalém e marcaram o túmulo com um ramo de acácia. Essa história se baseia livremente na Bíblia. Em Reis, citam um artesão habilidoso que trabalhou no Templo de Salomão, descrito como filho de uma viúva. A Bíblia diz que ele trabalhava com bronze e metal, mas não era o arquiteto-chefe. Estudiosos atuais veem a história de Hiram Abif como fonte de ensinamentos, não como registro histórico. Algumas pesquisas indicam que João Teófilo de Seguiler provavelmente criou uma versão da história nos anos 1720 inspirado em narrativas europeias antigas. Mais uma vez, a história mostra valores maçônicos, cumprir promessas, priorizar a integridade e a segurança e acreditar no renascimento moral e espiritual. Vale notar que, na maçonaria, o Templo de Salomão simboliza mais que um edifício, representando a alma humana perfeita nessa sociedade ideal. A construção do templo acompanha os 3 graus que os maçons enfrentam. O aprendiz iniciado, o companheiro e o mestre maçom, assim como os diversos trabalhadores no templo, simbolizam estágios distintos do crescimento pessoal. Então você tem esses aprendizes e artesãos que estão no começo de sua jornada de desenvolvimento para se tornarem uma pessoa iluminada. Eles estão aprendendo a moldar seu caráter, assim como os maçons moldam uma pedra bruta. E então você tem os mestres maçons, que são aqueles que adquiriram a sabedoria e a habilidade para então guiar os outros. Diferentes partes do templo têm significados no ensinamento maçônico. Os pilares Jaquim e Boaz na entrada simbolizam força e estabilidade. A passagem das áreas externas ao aposento interno mais sagrado simboliza a jornada das preocupações diárias até a sabedoria divina. O Templo de Salomão passa a ser símbolo quando a maçonaria se firma como um movimento para melhorar o indivíduo e a sociedade. A tradição maçônica afirma que o rei Salomão, Hiram de Tiro e Hiram Abif foram os 3 grandes mestres que supervisionaram a construção do templo. Essa organização representa uma liderança ideal baseada em vários tipos de força. Você tem Salomão, que possui esse tipo de sabedoria e força espiritual, depois Hiram de Tiro, que representa a força diplomática e de recursos, e então Hiram Abif representa integridade técnica e moral. Agora, a Bíblia realmente nos conta sobre a parceria de Salomão com Hiram de Tiro. Essa aliança uniu a visão de Salomão com os recursos da experiência fenícia.
No entanto, a ideia maçônica de que isso é um sistema formal de governo maçônico é mais uma vez encontrada no ensinamento simbólico da maçonaria, e não em fatos históricos reais. Essa liderança tripla reflete o foco da maçonaria em equilíbrio e harmonia, sugerindo que boa liderança exige diferentes tipos de sabedoria e habilidade juntos. É importante lembrar que os maçons valorizam simbolismo, como mostram os vários símbolos na nota de $1. E muito disso, novamente, está enraizado nessa história da construção do templo do rei Salomão. Então existem símbolos importantes como esses pilares, Jaquim e Boaz, que novamente ficam na entrada do templo. Eles são descritos com 8 metros de altura, 5,5 metros de circunferência, e os nomes são importantes. Jaquim significa ele estabelecerá, e Boaz, nele está a força. E de acordo com a Bíblia, eles ficam em cada lado do templo, voltados para o leste. Agora, além desses templos. Na tradição maçônica, 3 grandes pilares sustentam a loja: sabedoria, força e beleza. Esses pilares são tipos de colunas da arquitetura grega antiga. A sabedoria é a coluna jônica, e novamente ela ajuda a planejar e guiar todas as realizações. A força é simbolizada por essa coluna dórica e ligada à estação do primeiro vigilante, um papel importante na loja maçônica. A beleza é simbolizada pela coluna coríntia e ligada à estação do segundo vigilante, ao sul. Mais uma vez, essa coluna da beleza adorna o interior e simboliza o refinamento e a graça do desenvolvimento moral. E como em todas as coisas da maçonaria, há uma tonelada de simbolismo que está realmente presente na própria construção. As lojas maçônicas hoje são projetadas para representar o Templo de Salomão, mas com diferenças que refletem os objetivos maçônicos. Entender esse layout ajuda a explicar como a maçonaria se conecta à história de Salomão e por que os maçons, você sabe, recorrem e exploram tanto essa história. O Templo de Salomão é orientado leste-oeste, com a entrada principal no leste e o Santo dos Santos, o cômodo mais sagrado no oeste. As pessoas entravam pelo leste e seguiam para o oeste em direção ao local sagrado. Já os templos maçônicos são orientados de oeste para leste, com as pessoas entrando pelo oeste e voltadas para o leste. Essas orientações representam diferentes propósitos de ensino. Na maçonaria, o leste simboliza iluminação, conhecimento e desenvolvimento espiritual. E o Venerável Mestre, que é um cargo dentro da estrutura maçônica, senta-se no leste e representa o objetivo para o qual todos os maçons devem se esforçar. O oeste marca o começo da jornada, onde as pessoas entram ao iniciar sua educação. Também vale notar que Salomão era visto como esse guardião sábio do conhecimento, certo? Ele era considerado alguém que recebeu dons de Deus. Seja o Anel do Arcanjo Miguel, que novamente é encontrado na literatura pós-bíblica, ou esse livro do conhecimento que ele guardava e que foi enterrado com ele. Sociedades secretas transmitem conhecimentos reservados apenas a quem consideram digno. E Salomão é visto como o zênite, ou o auge dos humanos, tendo a compreensão do divino. Então, mais uma vez, você tem várias conexões diferentes que os maçons, eu acho, estão associando ao local onde há a construção do templo, o que se conecta com as ideias maçônicas deles. Mas você também tem as ideias espirituais e morais de justiça e sabedoria. E ter uma espécie de acesso divino a Deus e ser o guardião. É alguém capaz de guiar demônios e controlar o mundo espiritual, temas recorrentes na literatura ocultista, que interessa muito aos maçons. Hoje, centenas de lojas maçônicas no mundo levam o nome de Salomão, e textos maçônicos ajudaram muito em sua reputação. Como vocês sabem, esse homem de sabedoria e liderança, e isso, senhoras e senhores, é a vida e a época do sábio rei Salomão. Quer dizer, você provavelmente conhecia ele como o cara daquela história do bebê cortado ao meio, certo? Onde uma mulher dizia: "Ah, nós não sabemos, não conseguimos decidir de quem é o bebê, o que fazemos?" E Salomão diz: "Então corte o bebê ao meio." A verdadeira mãe implorou que não fizessem isso, enquanto a falsa concordou em cortar ao meio, dizendo não se importar. E mais uma vez destacando sua diplomacia, sabedoria e liderança. Mas tem mais sobre esse cara, os maçons gostam dele. E ele é essencial para todas as religiões abraâmicas por vários motivos. Quero dizer, eu gosto de aprender sobre isso, sabe? História bíblica antiga. Tem coisas que eu aprendi, tipo na escola dominical, que eu pensava, tanto faz. Mas agora, aprendendo de verdade como adulto, eu fico tipo, caramba, isso é legal. Quero voltar a ler Cântico dos Cânticos, Provérbios, essas coisas. Penso, tinha coisas boas ali. Deveria considerar essa sabedoria antiga transmitida por gerações. Gostei muito disso. Cristos, você aprendeu algo? Considerando que eu não sabia nada sobre quem é Salomão? Com certeza, com certeza.
Bem, senhoras e senhores, espero que vocês também tenham aprendido. Por favor, deixem um comentário se eu deixei passar alguma coisa, se tem algo da sua tradição de fé que eu não destaquei. Seja, você sabe, Islã, ou judaísmo, ou até mesmo cristianismo. Se houver partes, você sabe, de diferentes seitas do cristianismo que eu não entendi, por favor, me avisem. Obrigado, pessoal. Toda semana vocês nos acompanham e estaremos aqui todo domingo explorando curiosidades de todas as religiões do mundo e de todas as épocas. Muito obrigado e paz a todos. Pessoal, um anúncio rápido. Se você gosta do acampamento Gagnon ou de religião, temos novidade. Lançamos o acampamento de história. Esse é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos ao longo de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla. São figuras históricas interessantes e provavelmente aprendeu sobre eles na escola, mas aqui será diferente. Não, como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Então eu vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado em comum tinham. Então, se você estiver interessado, por favor, se inscreva no canal do YouTube, o link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Vai lá e dá uma nota alta pra gente, isso ajuda muito o programa.